Olá, estamos aqui de novo no Fatos Deprimentes da Semana. Hoje eu tô com uma figura que é o Guilherme Casarões. Guilherme Casarões, a gente não se conhecia, mas assim, todo mundo que eu adoro, todos os meus professores da PUC, adoram ele. Ele acabou de chegar, professor da Universidade Internacional ali de Miami. Ele vai falar mais pra gente, um cientista político, meu colega de profissão. Bem-vindo, muito obrigado por ter topado a conversa. Gisele, obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui contigo. E você está lecionando o quê, Guilherme, lá? Ainda não estou lecionando. Eu cheguei, eles me Acabou de deram. chegar. O que aqui nos Estados Unidos eles chamam de soft landing, né? Um pouso suave, porque, em geral, a contratação de professores estrangeiros envolve muita burocracia de visto. E aí, uma das coisas que a gente consegue negociar junto ao empregador é, por exemplo, olha, eu teria que dar 2 aulas num semestre, eu vou dar zero agora e aumento minha carga progressivamente depois. Isso para poder fazer uma transição e uma adaptação também, porque Sim. afinal de contas não é trivial mudar de país, mudar de cidade e viver uma nova realidade acadêmica completamente distinta da que a gente tem no Brasil. Eu estou aqui há um mês, aqui em Miami. A Florida International University é uma universidade que tem crescido muito, eles têm investido bastante como universidade pública naqueles rankings, né? Você tem aqui nos Estados Unidos tem ranking para tudo, e tem o ranking das universidades públicas, e a FIU está muito bem posicionada, e eles querem subir nesses rankings porque isso importa, tem até a ver com quanto de recursos, de financiamento chega para a universidade. E eu vim para cá como professor associado já de estudos brasileiros. Isso porque na estrutura da universidade havia, antes de mim, um professor que estava ocupando essa cátedra. Ele acabou indo agora para a Universidade de Tulane, o Antônio Pereira, e eu ia trabalhar com ele, mas agora eu estou meio que representando sozinho essa área, essa sub-área de estudos brasileiros. E aqui na FIU eu tenho o que eles chamam de double appointment, né? Eu estou vinculado, por um lado, ao Departamento de Política e Relações Internacionais, esse meu departamento acadêmico, digamos assim. Então, eu imagino que pelo menos uma disciplina por semestre vai ser numa área mais específica de política ou RI. Eu trabalho muito com análise de política externa, enfim, áreas ligadas a isso, então provavelmente essa vai ser a minha cadeira. E também estou ligado, de outro lado, ao LAC, que é o Latin American and Caribbean Center, né, que é o centro que eles têm de promoção de estudos e de, enfim, cultura, literatura de toda a América Latina. E o Brasil sempre está naquele lugar meio desconfortável, né? Porque, assim, na visão americana convencional, América Latina é México, Caribe, talvez Colômbia, Venezuela, uma América Andina, mas muito pouco se fala em Brasil, até porque a nossa língua é diferente, então tem várias barreiras acadêmicas e linguísticas. Mas assim, mesmo Argentina, Chile são países menos visados, né, quando a gente pensa nesses centros grandes de estudo de América Latina. Então, aqui, como a gente tem em Miami, na Flórida, no geral, uma grande população brasileira, é uma oportunidade também que a gente tem aqui de atrair alunos brasileiros, de promover discussões sobre o Brasil, de tornar mesmo a FIU, enfim, que é uma universidade estadual, um centro de referência para a gente poder pensar Brasil. Pelo menos não é uma missão que me foi dada abertamente, mas é algo que eu pessoalmente quero fazer, promover aqui, né? Pensar Brasil num sentido muito amplo, trazer a cultura brasileira para mais perto daqui e fazer pesquisa, se enveredar aí pelo mundo acadêmico, olhando para questões de Brasil e de relações do Brasil com os Estados Unidos. Nossa, muito bem-vindo. Que delícia ter você aqui. Já que a gente começou a falar de universidades, vou citar um fato para emendar seu comentário sobre isso. Você chegando, não sei se você recebeu a cartinha. Bom, a gente está aqui no processo da morte do Charlie Kirk, né? E de toda a discussão de liberdade de expressão que veio da extrema-direita como alguma coisa absoluta, que não é nem na Constituição americana, apesar dela ser bem mais ampla que o Brasil, por exemplo. Passamos a Charlie Kirk, toda a discussão do doxing, né? Ou seja, de você perseguir as pessoas nas mídias sociais, conversar com os empregadores, várias pessoas demitidas. Hoje mesmo escutei Pávida, uma escritora do New York Times, uma mulher negra que foi demitida, e vários outros casos, né, para fazer um comentário absolutamente
dentro do esperado, dentro do contexto da morte do Charlie Kirk, e considerando a liberdade de expressão ampla dos Estados Unidos, um médico brasileiro também teve problemas, ou seja, a gente tem uma certa medida uma extraterritorialidade do conceito também de doxing, né, dessa perseguição das pessoas pelos seus comentários online, enfim, interferindo por denúncias na vida privada das pessoas. E aqui na Flórida, a gente está num estado também muito alinhado com os republicanos, com o atual governo, um estado vermelho, e o DeSantis também muito alinhado aos boards das universidades públicas estaduais grandes aqui na Flórida. E veio a público no jornal local um memorando que foi enviado para as universidades todas, dizendo que o Charlie Kirk já esteve aqui nas universidades na Flórida, o lamento do acontecimento, triste, mas reiterando que as universidades e os boards iam ficar atentos ao que professores e alunos estavam postando, assim. Isso para mim foi bastante chocante. Queria ver seu comentário. Não sei se você recebeu já, você acabou de chegar, ou se algum professor também de onde você leciona recebeu, mas seu comentário sobre isso, Guilherme. Zé, eu não recebi nada. Pode ser que eu tenha perdido alguma coisa aí nessa comunicação de quem recém chegou, né? Mas o que eu tenho notado é que muitos acadêmicos têm buscado exercer uma certa autocontenção ao se expressar publicamente sobre coisas que estão acontecendo. E a verdade é que esse não é um problema novo, né? Se a gente pensa desde, sei lá, a popularização das plataformas digitais, redes sociais, num sentido geral, essa linha entre o público e o privado, ela ficou completamente, né, turva. Então, no Brasil a gente sofreu, quer dizer, a gente sofreu, testemunhou, eu pessoalmente não sofri nada, até porque, enfim, meu perfil público não é exatamente combativo, já foi mais, hoje não tanto, mas a gente testemunhou muitos casos de coisas postadas seja sobre o conflito na faixa de Gaza, seja sobre defesas político-partidárias de um lado e de outro, e de pessoas que foram constrangidas publicamente por terem feito postagens, muitas vezes em perfis pessoais nas redes sociais, e isso provocou demissões, isso provocou retaliações públicas, quer dizer, não se trata, eu diria, de um fenômeno novo e nem tampouco de um fenômeno dos Estados Unidos. Isso está acontecendo em outros lugares também, e veja que é uma estratégia que, ainda que ela tenha sido encampada de maneira muito clara e muito organizada pela extrema-direita, coisas que a esquerda já fez também no passado. Quer dizer, doxing, em particular, e sobretudo doxing com uma conotação violenta, eu diria que nem tanto, mas a dinâmica das redes sociais, ela bagunçou a nossa relação social num ponto tal que hoje você pode pegar qualquer coisa que qualquer pessoa falou, muitas vezes fora de contexto, e cancelar aquela pessoa, de novo, à esquerda ou à direita. Isso acontece e esse é um problema grave. O que acontece? Eu ainda estou me acostumando com uma realidade que é bem diferente do Brasil, que diz respeito à chamada primeira emenda da Constituição norte-americana. Eu ainda não digeri completamente essa ideia de liberdade incondicional de expressão, como aqui se apregou. A gente sabe que mesmo nos Estados Unidos, a liberdade de expressão ela é relativizada por lentes políticas, por questões conjunturais, quer dizer, o assassinato do Charlie Kirk acho que mostra um pouco isso, né? Como que, né, de uma hora para outra, aqueles que defendiam com unhas e dentes a liberdade de expressão estão efetivamente censurando. A gente viu o caso do Jimmy Kimmel agora, que falou uma coisa absolutamente boba e teve o programa cancelado, depois voltou. Então, assim, eu ainda estou tentando, como cidadão brasileiro e como uma pessoa que se formou no Brasil e passou mais de 40 anos da vida no Brasil, eu ainda tenho uma certa dificuldade de compreender como que se traduz essa ideia de liberdade incondicional ou irrestrita de expressão. Porque na nossa legislação brasileira você tem muitos tipos penais claros que designam crimes de opinião, crimes de ódio, discurso de ódio, racismo, apologia a movimentos extremistas e tal.
E, pelo que eu entendi aqui nos Estados Unidos, não tem muito isso. Então, também é difícil a gente se posicionar sem saber exatamente qual é o parâmetro a partir do qual essas questões estão sendo colocadas. É, eu, no caso do Charlie Kirk, eu vi muitas manifestações até de mau gosto, eu diria, muito pouco, é, assim, muito pouco convergentes com o que eu acredito. Eu não celebro morte de absolutamente ninguém. Mas eu notei também que houve esses casos que você comentou de pessoas no Brasil, e esse talvez seja um gancho interessante para a gente poder pensar em outras dimensões da relação política entre Brasil e Estados Unidos, mas como que parlamentares no Brasil começaram a expor CPF, né? Pessoas, cidadãos que não têm nada a ver com política e tal, e membros do Departamento de Estado americano replicando mensagens de parlamentares brasileiros dizendo não, a gente vai olhar esse caso, a gente vai cancelar o visto do fulano, quer dizer, então tem uma questão aí que é muito delicada mesmo e que a gente está vendo escalar de maneira muito visível. O próprio memorial do Charlie Kirk, ele teve momentos em que tinha ali pessoas pedindo paz, a própria esposa do Charlie Kirk falou, não, eu perdoo o cara que matou meu marido, e, ao mesmo tempo, você tinha pessoas, o próprio presidente Donald Trump, dizendo abertamente: a gente vai para a guerra. Né? Eu discordo da Erika Kirk, que é a esposa viúva do Charlie Kirk, que diz que perdoava o inimigo, que a gente tem que amar todo mundo porque é o que Cristo determinou. O Trump foi muito claro, ele falou: não, eu não amo meu inimigo, eu odeio meu inimigo, eu odeio o meu adversário, e eu quero que ele, sei lá, queime no inferno, alguma coisa assim. Então, é interessante a gente acompanhar para ver como que esse momento da história dos Estados Unidos marcado por uma crescente violência política, que não atingiu só o Charlie Kirk, mas também ele, como é que isso pode se desenrolar numa situação de turbulência social, de caos social, que a gente não espera que aconteça, mas que né, tem aí os ingredientes já para algo muito complicado daqui para frente. Pois é, eu já morei muitos anos aqui, eu ainda tenho muita dificuldade. Acho que entender, eu entendi. Agora, que me choca essa liberdade de expressão tão ampla, ainda me choca. Porque alguém pode chegar a meio metro do nariz de uma pessoa negra e falar odeio negro. Ou você tem problemas mentais por ser negro, que é um Uhum. pouco na linha do que o Charlie Kirk falava. E tá tudo bem. E uma pessoa negra, de movimento social negro, tem que entende, às vezes, a primeira emenda. Então, é bastante chocante, apesar de discordar do mérito do conteúdo que está sendo falado. Então, é uma coisa para. E é engraçado, Casarões, que quando a gente está aqui, que a gente vê o Brasil como um país conservador, mas a gente só entende o quanto a nossa legislação é progressista e no que toca à liberdade de expressão e violência, principalmente Maria da Penha, e os limites da nossa liberdade de expressão, que a igualdade, a dignidade do outro não pode ser ferida, isso é extremamente progressista. E a gente até valoriza mais o que a gente tem no Brasil do que a gente valorizava antes. Porque, mesmo pelo próprio conceito interligado, cruzando liberdade de expressão com Maria da Penha, uma violência moral, psicológica, você falar isso na cara de alguém, né? Você colocar a bandeira meio mastro por alguém que é abertamente racista, quase uma Ku Klux Klan moderna, uma Ku Klux Klan moderna, é algo extremamente violento, extremamente ofensivo, né? As minorias, que aqui nos Estados Unidos é 17%, no Brasil é mais da metade da população, mas ainda assim, e isso causa uma convulsão, um tumulto, né? Então, os Estados Unidos é um laboratório aí, como que o discurso do ódio e um país sem regulamentação de redes vai conviver com uma liberdade de expressão desse jeito, porque o discurso do ódio está marcado dentro. Se você explicitamente não colocar ali no seu comentário implicitamente uma violência, eu quero alguma coisa que pode explícito manifesto que você vai fazer alguma coisa, vai agredir alguém ou partir para agressão, está dentro. O discurso ódio está dentro da liberdade de expressão da primeira emenda, né? Eu Então, isso estava é uma coisa que demora para a gente entender. verdade, eu estava vendo hoje e até motivado por isso eu fiz esse meu comentário.
Mais cedo eu estava assistindo uma entrevista de dois paladinos da liberdade de expressão da primeira emenda americana, que são o Glenn Greenwald e o Tucker Carlson. O Greenwald chamou o Tucker Carlson para ser entrevistado, os dois conversaram sobre muitas coisas, inclusive Charlie Kirk, e a certa altura o Greenwald, que é um cara progressista, ou pelo menos a gente que acompanhou o trabalho dele no Intercept Brasil, a relação dele com o Davi Miranda, quer dizer, você teve uma história ali que nos colocava na nossa cabeça o Greenwald como alguém de esquerda. Mas como ele é cidadão americano e agora está fazendo um jornalismo independente, ele fala a certa altura isso, olha, não há como, para quem defende a primeira emenda, a gente fazer uma diferença entre free speech e hate speech, ou seja, o discurso de ódio e o discurso livre. Todo discurso é discurso. Aí ele complementa dizendo, palavras são só palavras, é diferente de ação. O problema, de novo, para a gente que nasceu e cresceu no Brasil e que estudou no Brasil e que está pensando a partir de uma outra perspectiva, o problema é quando você tem relações sociais que são profundamente assimétricas, seja de classe, de raça, de gênero, a palavra ela tem um sentido e ela tem um peso que muitas vezes se equivale ou é até pior do que a ação, dependendo do que a gente esteja falando. Obviamente, eu não estou aqui dizendo que palavras são piores do que você bater em alguém, mas o peso da palavra, o peso simbólico de você desumanizar alguém, de você estabelecer uma estrutura de preconceito contra alguém, é algo que, para mim, de novo, tendo vivido e pensado o mundo a partir do Brasil, é algo ainda muito difícil de compreender. Eu não passei, eu já morei nos Estados Unidos algumas vezes na vida, eu não passei por nenhuma situação flagrante em que isso me atingiu diretamente. É uma questão de tempo, eu sei, até o primeiro episódio de xenofobia ou de coisa do tipo. Eu já vivi alguns, assim, muito pontuais, que para mim eu não me importei porque eu sabia que vinha de um lugar que é, realmente não importava. Mas eu fico pensando como que nesse contexto que a gente tem hoje, nessa turbulência política nos Estados Unidos, no Brasil, como que muitas vezes palavras, sobretudo ditas por quem tem poder, como é que elas têm uma capacidade de influenciar ações de outros de maneira muito grande. Esse também é um fator que eu sempre bato boca com amigos meus que são de direita, com quem eu tenho um diálogo muito bom. E eu conversava com um outro dia e estava dizendo o seguinte: ele mandou um vídeo da filha do Ben Affleck, da Jennifer Garner, Victoria Affleck, que fez um discurso na ONU falando das máscaras N95 como um direito humano. Num contexto muito específico, uma reunião da ONU que estava falando sobre, sabe, o direito à qualidade do ar em espaços fechados, era uma coisa muito específica. E que virou um talk point da extrema-direita, dizendo: olha como é que os woke são loucos, os caras estão defendendo máscara para todo mundo como um direito humano. Aí eu fui ler o discurso, fui ver o que ela falou de fato. Obviamente foi tirado de contexto, porque ela estava falando sobre uma coisa muito específica, e isso virou uma espécie de acusação de histeria e tal. E aí, numa discussão com um amigo meu, eu falei, cara, tudo bem, você pode criticar a posição dela sobre máscara, ok, você acha que máscara é uma questão individual, tudo bem, eu entendo. Agora, se na mesma semana o presidente dos Estados Unidos chega em cadeia nacional e fala, ninguém agora pode tomar mais Tilenol porque isso causa autismo, não dá para comparar essas duas coisas e dizer que, por mais que você considere ambas fora da realidade, o emissor da mensagem ele tem um peso muito grande num caso e não tem no outro. Quer dizer, é, o livre discurso, a liberdade de expressão, quando ela é exercida por quem tem poder de maneira irresponsável, isso se torna um problema real. Né? E acho que isso é muito difícil entender, principalmente, né, a gente ainda tem muitas noções da estruturalidade das coisas. É o racismo estrutural, o machismo estrutural. A gente pensa muito em termos de estrutura de poder, de relações de poder a partir de estruturas que estão cristalizadas na sociedade. E essa é uma discussão que aqui, pelo que eu percebi, ainda ela, claro que ela existe, mas ela não está em voga, né? Não, é um mindset muito diferente. Nós somos formados de uma forma muito diferente do que se forma aqui. Então, mas aos pouquinhos você vai pegando o conceito de justiça,
é diferente, a formação é muito diferente da formação mais marxista que a gente tem no Brasil, John Rawls. Dá para fazer uma equiparação, mas é diferente. A sociedade mais individualista, mais meritocrática. A discussão de cotas, mesmo eu dentro do Partido Democrata, porque eu entrei ali num programa para alavancagem de lideranças femininas no Partido Democrata. Era uma discussão muito difícil entre eu e as mulheres democratas, porque eles não têm essas políticas afirmativas fortes de cota, apesar o discurso de diversidade e inclusão e as políticas nas empresas estava muito forte aqui, Uhum, realmente muito forte. E quando o Donald Trump entrou, foi um grande backlash, porque ele fez uma força muito grande para as empresas pararem com com essas políticas. E muitas delas massivamente retornaram por medo de retaliação, de impacto nas vendas. Isso foi uma coisa bem flagrante que eu vi acontecer aqui. Mas eu explicar a política de cotas, por exemplo, do México, que é um país tão próximo em termos de política das mulheres, que tem já uma inserção não só no legislativo, no judiciário, grande, através de políticas de cota, duas coisas: um, desconhecimento, e depois o estranhamento, de achar que isso não era meritório. Então, era uma discussão bem longa, sabe? Uma discussão bem diferente da que eu estava acostumada a ter no Brasil com relação a uhum. isso. Mas a gente estava dentro dessa conversa que a gente está tendo é puxar um gancho, porque a gente teve agora o discurso na ONU, né, do Lula, do Trump, que está repercutindo tanto. O que eu não vi muito é o final. Foi muito simbólico em vários aspectos. Um dos aspectos foi o tempo que o Trump ficou falando, né? Uhum. Que ele extrapolou o tempo de fala de todo mundo ali, e já é um sinal de como ele se coloca acima daquela estrutura lá da ONU, e enfim. Eu já venho acompanhando ele, a exaltação do excepcionalismo americano, que acho que chegou à potência máxima com a vinda de Trump, a tentativa de reescrever a história americana e a intervenção cultural nos museus, apagamento da escravidão e tudo mais. Mas eu achei que foi a primeira vez que eu vi ele com uma riqueza de detalhes, a parte finalzinha, ele falando da história dos Estados Unidos. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas ele fez um destino manifesto e ele estava ali num discurso etnonacionalista clássico. Ele defende a identidade nacional, excluindo o outro, excluindo que aqui tinha uma população originária também, excluindo que teve a escravidão. Alguma das coisas que ele fez nos museus, a gente inferia o que ele estava falando, mas ele não tinha uma construção teórica tão clara sobre isso quando ele trouxe no discurso dele. Na escravidão, por exemplo, ele fez alguns selos. Tinha vários selos de ex-escravos que viraram ativistas famosos, e ele pediu para escrever embaixo na verdade, esse período de escravidão da história foi um período de cooperação entre brancos e... Então, ele dava algumas pistas do que Uhum. como ele via o período da escravidão, como que ele queria essa nova leitura. Mas ele se alongou muito, ressaltando a conquista do território Uhum. americano, essa população branca, o cristianismo branco, é, e o excepcionalismo americano, né? E ele usou uma frase: os Estados Unidos pertencem ao povo americano, que ela virou uma frase forte, inclusive bastante postada na Fox, que está cada vez mais sendo quase uma propaganda eleitoral do Trump menos independente. E depois eu vi também, Casarões, isso tá na minha cabeça, alguns analistas políticos aqui, brincando com a doutrina Moore, falaram que ele lançou, no final daquele longo discurso, a doutrina Trump, né? Quase um América para os americanos, mas americanos bem específicos. Qual é a América que ele estava falando? Estadunidenses, né? Então eles brincaram com a ressignificação da doutrina Moore. O que você É, acha disso, hein? eu confesso que eu fiquei
muito espantado com o discurso do Trump, até porque ele veio depois do discurso do Lula, que, goste do Lula ou não, foi um discurso muito bom. Claro, com dedo do Lula, com dedo do PT, com dedo do Itamaraty, mas a construção que o Lula trouxe, o diagnóstico que ele faz sobre o mundo, sobre o lugar do Brasil no mundo, sobre o que o Brasil tem feito, sobre soberania, sobre democracia, estava tudo muito encaixado, né? E mesmo as críticas aos Estados Unidos, porque afinal de contas a gente está neste momento no pior período das relações bilaterais em 201 anos de história, mesmo as críticas é, foram elegantes. Não sei se eu posso colocar dessa forma, mas a maneira como ele constrói Diplomáticas, né? é, Diplomáticas, né? e que no fim das contas, e aí a gente vê uma diferença muito importante entre o discurso do Trump e o discurso do Lula, o Lula ele está fazendo um discurso a partir da perspectiva brasileira. Ele não fala dele mesmo, né? Ele está falando de Brasil, do que ele representa, das instituições democráticas, etc. Mas ao não fulanizar, ao não dizer assim, os Estados Unidos estão nos atacando, ao fazer um ponto mais geral sobre a importância da soberania para a organização do mundo, para o papel da democracia entre os países que são democráticos e tal, ele acaba falando para todos. Quer dizer, é um recado muito mais amplo. Não é simplesmente uma prestação de contas sobre o que o Brasil fez ou deixou de fazer, mas é um chamado a todos sobre problemas que não são só nossos. Isso eu achei interessante do discurso. É um discurso que ele foi construído para se colocar a partir disso. E o discurso do Trump, veja, a última vez em que ele foi à Assembleia Geral foi em 2019. Né? No ano seguinte, 2020, foi pandemia. E se não me engano, quem fez o discurso de abertura não foi nem ele, foi a Nikki Haley, que era então embaixadora dos Estados Unidos na ONU. Eu voltei e li o discurso dele de 2019. É um discurso muito crítico à ONU, é um discurso que a gente pode chamar de antiglobalista, que coloca a ONU como um problema, que faz críticas à maneira como a ONU busca universalizar certas coisas que não são compatíveis com os valores de Deus, pátria e família. Ele faz ali, ele sinaliza em defesa do Brexit, ele faz uns comentários mais gerais, mas é curioso porque em 2019 ele está falando sempre sobre os Estados Unidos e a política externa norte-americana e o papel dos Estados Unidos. Então é um discurso agressivo se a gente for para pensar no teor daquilo que ele coloca sobre a ONU, por exemplo, e sobre a China, e sobre a Venezuela, e sobre alguns outros países, mas é um discurso centrado no papel do país. Em 2025, quando ele volta agora à ONU, ele faz uma coisa que é muito pessoal. Ele já começou reclamando do teleprompter que não estava funcionando, e pelo que eu entendi, a Patrícia Campos Melo deu essa notícia no podcast Café da Manhã. Me parece que a gestão do teleprompter cabe às delegações nacionais, quer dizer, não tinha nada a ver com a ONU em si, mas ele já chegou reclamando do teleprompter, prontamente demitiu, né? Você está em. Você, Que né? vergonha isso, que vergonha, meu Deus. E aí ele vai fazer enfim, um tour por tudo aquilo que ele produziu nesses 7 meses de gestão. E de maneira muito autocentrada, quer dizer, ele está falando dele. Eu resolvi 7 guerras em 7 meses. Aí ele fala. E sempre numa oposição pessoal entre ele e a ONU. Eu resolvi 7 guerras. Não recebi um telefonema sequer do secretário-geral da ONU ou de alguém da ONU para me ajudar. Começou com isso. Eu, nos anos 80, quando eu era um magnata do setor imobiliário, eu ofereci para a ONU a possibilidade de fazer uma renovação do prédio com parede de mogno e chão de mármore, e a ONU me esnobou, sei lá. Então é tudo muito pessoal, mas vamos dizer que o teor, se a gente compara os dois discursos, 19 e 25, o teor é muito parecido. O que ele está dizendo de crítica é muito parecido, mas o tom e a maneira de construir esse argumento foi muito diferente.
E aí eu divido o discurso do Trump em três momentos. Esse primeiro momento em que ele está falando dos feitos dele em tão pouco tempo. A certa altura ele comenta, inclusive, que todo mundo está dizendo por aí que eu mereço ganhar o Prêmio Nobel da Paz, e, enfim. E aí ele vai para uma parte em que ele faz críticas diretas a determinados parceiros e ele singulariza o Brasil de maneira muito clara. Salvo engano, Gisele, isso nunca aconteceu na história de um presidente americano chegar na tribuna da ONU e falar abertamente contra o Brasil. E é interessante porque a mídia e muita gente de esquerda que apoia o governo fez meme lá brincando que o Bolsonaro agora estava com ciúme porque o charme do Lula é irresistível, não sei o quê. Mas as pessoas parecem ter perdido de perspectiva que a breve menção ao Lula ela aconteceu entre dois longos períodos de crítica ao Brasil, em que ele falou que o Brasil, primeiro, está perseguindo a liberdade de expressão das empresas americanas, dos cidadãos americanos, que o Brasil está numa péssima situação. E depois que ele fala do Lula, ele ainda volta e complementa. O Brasil não existe sem os Estados Unidos. O Brasil depende dos Estados Unidos para existir. Então, é interessante porque ele vai, nesse segundo momento do discurso, falar de um monte de países, e o Brasil está ali no meio, como o Lula tinha acabado de falar e o Brasil está em evidência, ficou muito marcado esse momento em que ele fala disso. E aí, num terceiro momento, ele vai fazer um discurso ideológico, menos sobre ele, mais sobre o que seria a plataforma política do Trump, o Projeto 2025, o nacionalismo cristão americano. Esse sobrevoo pela história dos Estados Unidos, ele já tinha sido feito, em, vamos dizer, em palavras um pouquinho diferentes, pelo Stephen Miller, que é um dos principais assessores do Trump, no memorial do Charlie Kirk alguns dias atrás. Então, não é uma coisa do Trump, é uma coisa que virou uma espécie de reescrita da história por parte do movimento, né? Então, acho que é interessante porque é um discurso que ele fala muito sobre o que está sendo dito sobre a história dos Estados Unidos em capacidades oficiais e não oficiais, na ação prática dos decretos executivos e no discurso. Então, esse me pareceu um momento também muito importante, que pouca gente falou, porque, de novo, todo mundo desligou depois que ele falou do Lula, né? Mas a verdade é que foi um discurso de 50 minutos em que ele falou muitas coisas, né? E a história do Lula durou um minuto, se muito. Os outros 49 minutos são cheios de informações para a gente que quer compreender melhor o que está acontecendo nos Estados Unidos e como é que opera essa política e as narrativas, principalmente, do trumpismo como movimento político e, sobretudo, como é que ele dialoga, como é que ele se conecta com outros movimentos de extrema-direita. Eu tenho olhado muito, Gisele, para a relação do bolsonarismo com o trumpismo e a gente vê muitas semelhanças, inclusive na maneira como se pensa a história, inclusive na maneira como se conta a história. Então, esse é um detalhe que não passou batido para você, tampouco para mim, e eu achei Pois é. interessante no discurso. O que você falou, achei muito interessante. Primeiro que eu acho que a gente não consegue fazer é, dois cientistas políticos aqui, internacionalistas, mas eu acho que a gente nunca vai conseguir fazer uma boa análise política a partir desse momento que a gente vive se a gente não tiver aqui com a gente um psicólogo, um psiquiatra. E eu não estou brincando, não. Eu não estou brincando, não. Eu acho que os que vão se formar têm que pensar muito, como que chama aquele coreano que leciona na Alemanha, que eu sempre esqueço o nome dele porque é um nome muito difícil de lembrar. Mas eu acho que é uma especialidade da política que a gente precisa para o futuro. Quem está se formando vai precisar começar a fazer uma intersecção aí dessas, estudar Freud, tem que se aprofundar muito em psiquiatria, psicologia. O Trump, quando a gente olha a análise do discurso, a semiótica, a postura. É claro que ele é muito explícito na fala dele, mas quando ele veio, o encontro dele com o Trump no Alasca, desde o que foi servido, as pompas, o tapete vermelho, a forma como eles sentaram e se portaram no carro como dois amigos, né? A gente sabe que ele é um grande adulador, um baba-ovo do Putin e de outros autocratas, mas o Putin, especialmente porque não basta ser autocrata, você tem que ter um PIB competitivo para eu aí depois, na sequência, ele trouxe ali a Europa. A Europa veio blindada, porque eles vieram em massa numa estratégia para eles terem algum peso de negociação para tratar de Gaza com ele. A forma como ele sentou para conversar com os líderes europeus, ele se colocou na mesma posição que ele senta no Salão Oval nas reuniões de equipe,
que ele televisiona e são performáticas. Ele sentou no centro, onde ele sempre senta e todos em volta. E ali como numa posição superior, a Europa toda junta. Quando ele falou na ONU ontem, o tom dele também, numa parte, quando ele se dirigiu bastante à Europa, ele se dirige a como primo rico falando com os primos pobres. Ele falava que ele estava dando um conselho para eles, que se eles apostassem na economia verde, ele foi muito figadal quando ele falou contra a economia verde, o meio ambiente é uma hoax, Uma farsa, né? uma farsa, é uma piada, não existe isso e tal. E aí ele se colocou acima dando um conselho ali para a Europa. Se vocês continuarem sendo politicamente corretos nessa escolha que vocês não vão para lugar nenhum, vocês nunca vão ser como eu. Assim, é muito legal fazer essas análises do Trump de comportamento, de discurso, porque nos diz muito do que é o tom das relações internacionais, do que está acontecendo, né? Ele se colocar ele humilhou ali a ONU, as relações multilaterais, sempre se colocando acima. E quando a gente olha o discurso de um e de outro, ali principalmente aberto, a Assembleia aberta com o Lula, e logo em seguida o Trump, são duas visões de mundo 180 graus, absolutamente díspares, mas como você faz com um mundo que está numa nova ordem, está se reorganizando, a única coisa que ficou muito, que não se sabe o que vai ser, mas que é um tapa na cara para todos os países que eles vão precisar se organizar. Porque a ONU, do jeito que está, com o Conselho de Segurança, do jeito que está, e o último pedido de cessar-fogo no Conselho de Segurança, os Estados Unidos levantou a mão, né? Até com aquela, eu não sei quem era que estava representando os Estados Unidos, com aquele terninho vermelho, viralizou aquela imagem, todo mundo sentado. Quem se opõe, Estados Unidos, foi o único que levantou a mão e ela fica totalmente inoperante. Aliás, acho que foi a única, não é, Casarões, se me corrija se eu estiver errado, organização desse tipo internacional que ele não se tirou, ele se tirou da Unesco, ele tirou o financiamento da ONU. A ONU vai ter que demitir um monte de gente. A ONU tá sem uma perna e um braço, porque ele tirou todos os investimentos que ele fazia na ONU, principal financiador, e fisicamente ela está em Nova York também, né? Eu não sei se essa semana eu não consegui acompanhar, mas um ponto também que eu queria prestar muita atenção é que nos bastidores estava se falando que ele ia para cima do Tribunal Internacional Penal, que ele já tinha ido, mas ele tinha ido com um foco mais personalíssimo, como ele vai atrás do Alexandre de Moraes, né? Ele não foi da instituição do jurídico brasileiro, ele foi atrás de algumas pessoas, com Magnitsky, que ele fez isso também com o Tribunal Internacional Penal, que estava ali julgando possíveis crimes de guerra cometidos por Israel contra Gaza, mas nos bastidores estava que ele ia ser mais, que ele ia escalar isso. E aí é um ataque direto, né? A uma organização internacional, Casarões. A coisa tá difícil, né? O que eu tenho dito desde que o Trump voltou à Casa Branca é que ele é um homem do século XIX. E isso significa, assim, em termos de relações internacionais, que a visão de mundo do Trump é uma visão pré-ONU. Ele vê o mundo mais ou menos como ele se organizava ali pelo final do século XIX, em que basicamente as relações internacionais eram governadas por um conjunto pequeno de potências e cada uma delas estipulava o seu entorno estratégico, as suas esferas de influência, né? A própria terminologia de esferas de influência ela foi criada nesse contexto para se pensar aquilo que era da França, aquilo que era da Inglaterra, aquilo que era dos Estados Unidos em algum momento. A própria doutrina Monroe ela nasce nesse contexto de, né, o James Monroe lá em 1824 falando, olha, o continente americano ele pertence não aos europeus, mas sim à influência dos Estados Unidos. Então, os próprios presidentes que servem de inspiração para o Trump, James Monroe, Andrew Jackson. São vários presidentes que são referência para ele, e a gente não está falando de Reagan, né? A gente não está falando de Nixon, a gente está falando de presidentes que vieram, né, no século retrasado, pensando os Estados Unidos e o lugar dos Estados Unidos no mundo a partir de uma chave muito específica, que é a chave da luta das grandes potências. E por que eu digo isso? Porque
um pedaço importante dessa política do Trump é restaurar o poder americano, é restaurar a indústria americana, é fechar a economia americana como já se fechou no passado, mas, ao mesmo tempo, é uma visão de mundo que nega tudo que se construiu desde o fim da Segunda Guerra Mundial. E o mais paradoxal disso tudo é que a gente não está falando de um sistema que é alheio aos interesses americanos. Foi um sistema construído em torno dos interesses americanos. A ONU é fruto dos Estados Unidos, quer dizer, a conferência que deu origem à ONU é a Conferência de São Francisco, a sede da ONU é em Nova York, não em Moscou. Então, isso dá para a gente a medida de que a ONU, desde que ela foi criada e por muitas décadas, ela andou lado a lado aos interesses estratégicos norte-americanos. Obviamente que há discordâncias. É claro que a ONU, em algum momento, vai aprovar coisas, sobretudo porque a ONU agora tem quase 200 países, e a lógica da maioria impera para muita coisa na ONU. Então, é claro que em algum momento você vai ter um monte de países em desenvolvimento votando contra o interesse americano. Isso é natural e é esperado. Afinal de contas, é um fórum amplo. Agora, é, os ataques que ele tem feito à ONU, eles são preocupantes porque, sem os Estados Unidos, você não tem como sustentar a ONU nem do ponto de vista da legitimidade, nem do ponto de vista financeiro. Você não tem como sustentar a OMS, Unesco, Unicef, sem o dinheiro americano e sem a sustentação política americana. Ainda que os Estados Unidos não façam, nunca tenham feito parte do Tribunal Penal Internacional, porque eles não assinaram o Estatuto de Roma, é, os Estados Unidos ameaçando pessoas do TPI, basicamente impede o funcionamento adequado do sistema de processo criminal internacional. Então, no fim, é uma estratégia de esvaziamento das instituições multilaterais, mas que atende a uma visão de mundo do século XIX, ou seja, que faz com que o mundo ande várias casinhas para trás por um tipo de realidade, de disputa de poder, de jogo de política de poder, que eu não sei se é boa para o mundo. E eu estou convencido de que não, né? Que no fundo é mais uma regressão do que uma progressão. E isso me preocupa, assim, em termos de política externa, porque no fim das contas, é claro que a China vai fazer um discurso de que ela está tentando salvaguardar o multilateralismo. É claro que a Rússia vai, no alto da sua hipocrisia, dizer que ela está buscando salvar o multilateralismo. Mas a verdade é que, se a gente parar para pensar, essa lógica da política de poder vislumbrada pelo Trump, ela não é de todo ruim para a China e não é de todo ruim para a Rússia. Então, no fim, a partir do momento em que as grandes potências entenderam que uma outra lógica do jogo é melhor do que essa que existe, vai todo mundo embora, né? E aí sobra, infelizmente, o Brasil e mais uma meia dúzia de países emergentes, países médios ali, gritando: salvem a ONU, salvem a ONU, salvem o Acordo de Paris. Mas a gente sabe que em algum momento isso não vai ser mais viável, né, em termos de manter a ONU funcionando. É a própria OMC, se eles não se reinventarem sem pensar os Estados Unidos, são mais, pelo menos mais 3 anos, né? E, bom, Casarões, só para fazer uma tréplica do seu comentário, que eu acho que a gente, lembrando que o Trump me arrepiou muito quando alguém perguntou, alguma jornalista perguntou para ele ali, logo que ele soltou aquele vídeo de gás ali que tinha era um projeto imobiliário, né, com inteligência artificial, o que ia ser ali a Riviera do Oriente Médio, sei lá o que ele falou ali. Alguém perguntou, mas com que poder você vai entrar em Gaza e fazer esse seu projeto? Aí ele respondeu, ué, com o poder dos Estados Unidos da América, né? Então, é, é muito emblemático de como ele se coloca acima de tudo disso, né? Esse homem do século XIX, como você colocou. E bom, Casarões, eu podia ficar aqui a noite inteira conversando com você, madrugada dentro. Eu fiquei com vontade de fazer um monte de pergunta enquanto você falava. Será que esse mundo de. Será que a gente está vivendo uma nova ordem mundial? Porque ele dá algumas pistas. É engraçado como ele, por exemplo, num primeiro momento analisava ali os autocratas de uma forma transnacional muito juntinhos, né? Então, com o Modi, com o Orbán, mas ele acabou ficando só com o do Kelly. Já está complicado com o Modi ali, já quebrou ali com a Índia, que era geopoliticamente importante para os Estados Unidos.
tradicionalmente, tanto de Bush a Obama, todos faziam esforço de ter a Índia junto, pela influência regional versus China ali. Ele mandou para o espaço. Tá difícil entender se é que a gente vai conseguir entender a cabeça do Trump. E ele também falou muito sobre alguns países que ele fala com carinho o tempo todo, o Emirados Árabes, o Catar, que ele também tem interesse financeiro ali, e o público privado já foram para o espaço ali, porque os filhos dele têm empreendimento imobiliário ali. Eu fico me imaginando também se não vai ter algumas zonas de influência bem diferentes do que a gente estava achando que ia ser. Mas eu vou deixar para outro dia, vou te fazer outro convite, mas só de escutar você, eu já fiquei elaborando um monte de perguntas e adoraria escutar você. Mas enfim, a gente já extrapolou o tempo que a gente combinou. Então eu te agradeço muitíssimo de estar no Fatos Deprimentes da Semana, Casarões. Obrigado, Espero Jéssica. que você Só volte. fazer um comentário, já que a gente está conversando É, livremente. Você se pergunta se a gente está diante de uma nova ordem, e eu acho que ainda não, porque afinal de contas está tudo ainda muito em transição. Mas você sabe que eu acho que grande parte da instabilidade psicológica que a gente tem vivido, coletivo ou individualmente, está muito ligada a essa incerteza da transição. Um mundo em transição não é um mundo bom de se viver. É claro que se você for otimista, olhar para o copo meio cheio, você pode pensar, bom, o mundo está saindo de um lugar pior para um lugar potencialmente melhor. Mas esse período do movimento, da incerteza, em que a gente não faz a menor ideia do que pode acontecer, como e quando isso vai acontecer, isso tem uma carga psíquica gigantesca sobre as pessoas e mais uma razão para a gente chamar o Freud para conversa de novo. Agora, o Trump, e aí eu quero fechar com esse comentário, ele tem uma visão de mundo em que, claro, ao se estabelecerem as esferas de influência dos Estados Unidos, existem três coisas que a gente tem que levar em conta: ideologia, claro, poder e dinheiro. E essas três variáveis elas andam juntas nessa equação. Por que a ONU foi tão importante por tanto tempo? Porque a ONU ela dava uma racionalizada nessa brincadeira e pelo menos criava um conjunto de regras que limitava o poder abusivo ou indiscriminado do dinheiro, da ideologia ou do poder. O problema é que sem as travas multilaterais, sem as regras que nos regem, essa dinâmica de poder, dinheiro e ideologia, ela vai prevalecer. E o que a gente está vendo? Por que o Trump não está se dando bem com o Modi? Porque ele tem uma convergência ideológica, mas do ponto de vista do poder, a Índia e os Estados Unidos estão indo para caminhos diferentes. A Índia está caminhando mais para a China, ou para a BRICS, ou para a Sul Global. Então a gente começa a perceber que a ideologia é importante para a gente entender muito do que movimentos políticos, sobretudo de extrema-direita, vêm fazendo ao redor do mundo, bolsonarismo, trumpismo, etc. Mas a dinâmica de poder é um dado importante aí também. E, claro, a grana, quem ganha dinheiro nessa brincadeira, mas sobretudo o poder. E isso nos dá uma perspectiva de por que o Trump vai conversar com o Lula agora, né? Talvez ele tenha entendido que nesse momento é importante deixar a ideologia de lado para poder voltar a ganhar uma certa influência sobre o Brasil que está indo para os braços da China. Quer dizer, então tem uma dinâmica aí que eu acho interessante a gente pensar também. Claro, isso dá um papo para muitas e muitas horas depois, mas esse é um tema que eu quero também poder falar contigo em outra oportunidade. dá um bom papo. Será que foi pensado esse afago ao Lula? Ou será que, como Paul Krugman, Prêmio Nobel da Economia, dizia, não, a cabeça dele é insana, é imprevisível, foi essa palavra que ele usou. Dá uma boa conversa extensa sobre isso, Guilherme. De novo, muito obrigado. Se você aceitar participar de novo, agora que você está aqui pertinho, um dia que você vier para Orlando, então a gente faz ao vivo. Maravilha. Convite feito. Um grande abraço para ti. Zé, para você também. Até a próxima. Tchau, tchau, gente.